E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo para vocês. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo os 4 melhores decks para subir e sair da Arena 16. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, das partes da gameplay e do conteúdo, tá? Deixe um like para estar me fortalecendo. Espero que vocês gostem das dicas também. Pessoal, nesse vídeo eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, dar todas as dicas, protótipos de como jogar com cada um desses decks para você estar saindo da Arena 16. Pessoal, lembrando, a Arena 16 tem as seguintes cartas, que é o Cavaleiro Dourado e o Rei Esqueleto. Então, pessoal, os decks que eu vou estar mostrando aqui, esses 4, esses 4 tem esses dois campeões, tá? Pessoal, não vou ficar muito de enrolação, tá? Eu vou explicar. Pessoal, o primeiro deck é o deck de Morteiro Bait. Pessoal, esse deck é muito bom, tá? Você pode usar, só que eu não recomendo vocês usarem nas arenas, porque tem deck maluco e a maioria desses decks malucos counter esses decks mais cycle, entendem? Porque é muito forte, igual tem uns caras, igual match de pack mega, counter essa match, umas loucas também. Então, pessoal, tomem cuidado. E eu não recomendo vocês usar esse deck, mas se vocês quiserem, usem, é bom, tá? Não é que eu estou obrigando vocês a não usar, podem usar à vontade, para mim não tem problema, mas tomem cuidado, tá? E tem que jogar muito bem. Por isso que eu vou estar ensinando vocês a como jogar passo a passo com esses 4 decks. Sem muita enrolação, vou estar mostrando a primeira partida e vou estar mostrando na prática para vocês. Estamos enfrentando o Yaniel. Pessoal, uma dica que eu dou com esse deck de Morteiro Bait: não gaste o dardo, tá? Conheça o deck seu oponente para você depois gastar o dardo, porque como vocês estão vendo, ele é o único suporte que ataca carta aérea. Então, é importante vocês saber que não vai poder revelar ele, tá? Porque senão o seu oponente dá um feitiço, cautela e pronto, acabou o jogo, né? Por exemplo, deck de balão, pessoal, se tiver um que tem void e essas coisas, cara, pega muito valor. Pessoal, outra dica, com deck de morteiro, você vai ter que ignorar, não, me confundi, foi mal aí, não escutem isso que eu falei, foi mal, foi isso que Pessoal, a dica que eu ia dar, né, que eu acabei errando foi a seguinte: não é isso, é que eu me enganei. É que vai ter alguns momentos que você vai ter que atacar dos dois lados com o Morteiro Bait, e vai ter uns momentos que você vai ter que atacar do mesmo lado. Vai depender do deck do seu adversário. Igual tem deck que ele defende, o seu deck te countera melhor e defende melhor se você fizer pressão de um lado. Agora tem deck que não consegue defender a pressão de um lado. Agora tem decks que conseguem. Então é importante vocês conhecerem a match para poder tá dando pressão dos dois lados ou do mesmo lado, tá? É bom se vocês ficarem sabendo. Pessoal, outra dica que eu dou com esse deck: não gaste a Fire. Guarde o morteiro para o ataque, tá? E para a defesa, sabe o momento certo, tá? Que você vai ter que usar o morteiro para a defesa e para o contra-ataque. E pessoal, uma outra dica que eu dou também aprendem a como ler a rotação dos seus oponentes, igual eu sei ler a rotação dos meus oponentes. Opa, que me explicaço, hein, que eu acabei dando. Pessoal, vocês lerem a rotação dos seus oponentes, vocês vão saber quais jogadas seu oponente vai fazer e quais que você vai ter que responder, né? E pessoal, se vocês saberem ler a rotação do seu oponente, vai ser importante, porque aí você vai saber qual momento vai ser bom para atacar e qual vai ser momento bom para defender. E vai ser bom que você vai saber qual momento você tem que gastar as cartas. Igual eu sei, tá?
É a cada 4 cartas e eu sei ler a rotação dos meus oponentes. Foi o que eu acabei de fazer nessa match aqui. Só que eu não falei, né? Mas na próxima eu vou estar falando. Pessoal, já vou para o próximo deck, tá? Essas são as dicas. E pessoal, outra dica que eu dou, não dê muito valor de feitiço, tá? Nessa match. Como é deck de morter bait, ataque e faça uma mini pressão de gangue ou com um barril. Force ele a agaçar o tronco para você punir ele do lado oposto, tá? Ou do mesmo lado, tá? São essas dicas que eu dou. E é isso. Fiquem com o próximo deck. Pessoal, o próximo deck eu recomendo demais vocês usarem na Arena 16, que isso é anti-mega e anti-P.E.K.K.A, tá? Tem alguns decks que vão radical ter esse deck, mas eu recomendo bastante, que é um deck beatdown. É um dos melhores decks, tá? Esse tipo de beatdown para subir de arena, que é muito forte a pressão, muito forte a defesa, como vocês estão vendo, e é difícil do oponente passar ainda da ponte. Pessoal, as dicas que eu dou com esse deck é qual? Esse deck, pessoal, você vai precisar montar pressão, tá? Seja de um lado e seja dos dois lados, tá? E nesse tipo de deck beatdown, pessoal, vai ter alguns casos você vai ter que ignorar dano no Nator, que se ignorar se ganha a match, e vai ter outros casos que você vai ter que defender, que vai ser bom, tá? Que dá, e vai ter alguns outros casos que você vai ter que defender urgentemente, tá? Então são 3 casos diferentes. Pessoal, deck beatdown assim, é uma regra importante, sim, como todos os outros decks que vocês vão usar. Cicle suas evoluções para poder fazer aquele contra-ataque top com elas e aproveitar até na defesa. Pessoal, vou mostrar na prática, tá? Como funciona esse deck de gigante. Pessoal, eu tô rouco, então não vou conseguir falar muita coisa. Mas ó, pessoal, é o seguinte, as dicas que eu dou é qual pra esse deck? Dê a Spark atrás do gigante, tá? E monte a pressão em qualquer lado que vocês quiserem, mas não separe os dois, dá eles junto. Só que a Spark traz gigante, porque o gigante vai tancar a torre pra Spark e outras cartas. E dê os bárbaros ou rei esqueleto no lado oposto, que você vai estar fazendo pressão dos dois lados e acaba com o seu oponente. Pessoal, como vocês estão vendo, tem match vai ser ruim, tá? Igual match bait, dá pra ganhar, mas é horrível, porque só tem flash. Igual, por exemplo, se o cara tiver uma torre inferno, você não consegue passar muito bem, né, da defesa. Porque tem eletrocutadores? Tem, mas o problema é qual? O oponente, ele não vai deixar a torre inferno só, né? Dependendo, né? Se ele não for muito bom, mas se ele for bom, ele vai tancar. Aí complica, se toma um contra-ataque, perde o jogo. E outra dica que eu dou, contra deck bait, aproveitando, né, essas que eu dei. Pessoal, não dê as flechas, tá? Não economize, tá? As flechas, porque contra deck bait, vocês vão pegar muito valor, tá? Estou respondendo aqui um amigo meu, tá, pessoal? Pessoal, é isso. E economize as flechas também, pessoal. Vai ter casos que o cara vai dar a ordem, você counter e acaba com o jogo do seu oponente. Pessoal, vou estar, não, sem muita enrolação, bora para a partida que eu vou explicar mais ainda na prática. Pessoal, estamos enfrentando Cacau. Pessoal, essa match parece giganteal, dá para ganhar. O problema é se ele tiver relâmpago, tá? Que vai counterar um pouco minha pressão. E ele não tem muita coisa. Ah, não é, pessoal. É deck de porcos. Tem relâmpago, então é ruim do mesmo jeito. Tá, pessoal. Essa match dá pra ganhar. Só que vai ser muito difícil de passar. Vocês não têm ideia. E ainda de defender os porcos reais do cara. Pessoal, aqui eu vou dar um gigante, tá? Distraindo desse mago. Vou ignorar, tá, pessoal? Como vocês viram, é importante ignorar em alguns momentos
pra contra-atacar ele. Aqui, pessoal, não tem muita defesa boa pra gigante, tá? E só tem pro cemitério, que é o espírito elétrico. Só que eu já li a rotação dele, ele não tem, agora ele vai ter, mas já vai estar demais, ele vai perder a torre. Pessoal, essa match é muito boa pra mim, por quê? Porque como ele tem muita carta bait e pox que vem agrupado, minha Spark pega muito valor. E é porque, como vocês viram, eu tenho um monte de carta que pega dano em área. Rei Esqueleto, Caçador, a própria Spark. Então é muito bom. Pessoal, nessa match aqui, eu tenho que economizar as defesas para os pox e atacar só de gigante cemitério, tá? Eu não posso gastar esqueleto errado, tá? Ali eu gastei, foi pra força ele gastar o mago dele Evo já. Agora vai ser difícil defender os pox Evo dele, tá, pessoal? Mas fora isso, tá de boa. O fantasma dele. Pessoal, vou dar um cemitério seco pra ver como que vai responder, né? Ele vai ter que dar goblins, exatamente. Pessoal, rei esqueleto pro lado esquerdo, tá? Por quê? Porque é o lado que ele não vai conseguir atacar bem, tá? Por quê? Porque eu vou defender melhor. Eu dei uns bárbaros ali, tá, pessoal? Só pra counterar o mago, como vocês viram. Por que eu dei os barros mesmo lá do mago? Que estavam sendo tancados, tá? Pelo rei esqueleto. Por isso. Tá, pessoal. Aqui é só defender, tá? Não tem muito segredo. E tem relâmpago? Tem, mas esse relâmpago não leva a torre, tá? E mesmo ele tem barra de barro, então tá demais pra ele. Essa match dá pra ganhar, tá, pessoal? Com o deck do cara, Poxies, eu já ganhei essa match. Só que é o seguinte, ele não jogou muito bem, tá? Então tive uma sortezinha. Tá, pessoal, eu não consegui cortar o vídeo, então vai ficar assim mesmo, né? Essa parte. Pessoal, o próximo deck que eu vou estar usando é um também que eu recomendo muito, que é um deck muito forte, continua sendo quebrado mesmo depois do Nerf Cemitério, que é o famoso Splash Yard, né? Que não pode faltar. Pessoal, a dica que eu dou com esse deck é qual? Você vai ficar mais na defensiva e vai atacar aí de Cemitério, Patifes ou Rei Esqueleto e com a Fênix. Não tem muita dica para esse deck, você vai economizar mais eles para defesa e contra-atacar ele, tá? E você vai ter que ter as cartas sets na defesa, então vai ter caso você não vai poder gastar uma carta específica, tá? Porque senão você perde o jogo. Eu vou mostrar na prática, tá, pessoal? Outra dica que eu dou, contra deck bait, economize barril de bárbaro e veneno, tá? Que isso pega o valor. E é isso, fiquem com a próxima partida que vai ser na prática. Pessoal, deck Splash Yard é você ciclar, tá? No início, você vai defender o ataque do seu oponente para contra-atacar aí de cemitério. E pessoal, a dica que eu dou é qual? Com o rei esqueleto no deck Splash Yard, eu recomendo você baitar alguns feitiços do cara. Porque aí, ó, igual aqui, por exemplo, ó, eu já consigo, ó, já atacar aí de cemitério. E eu não vou dar habilidade, tá? Eu acho que eu vou dar agora. Aí, acabou dando flechas. Por quê, pessoal? Eu não conheço muito o deck dele, tá? Mas só aparenta ser gigante cemitério, tá? Então quase mirror match, tá? Mas é gigante, então... Tá, e não vai ter muita coisa pra tirar esse Fênix, vai ter que gastar a bruxa. E vai dar o gigante, tá, pessoal? Que já vai ter na rotação. Só não vai ter elixir pra dar o cemitério. Mas ele vai conseguir. Tá, aqui, pessoal. Aqui, ó. Vou fazer essa defesinha aqui e isso. Só isso, tá? Já defende a bruxa. Boa. Que eu vou ter que dar um veneno, tá, pessoal? E só isso já vai finalizar o gigante. E, pessoal, por que eu dei o veneno mesmo ele sabendo que tem cemitério? Ah, Felipe, por que você deu esse veneno? Porque ele não vai conseguir dar cemitério seco ali. Porque se ele der, eu defendo e ataco ele de uma maneira mortal. E mesmo se ele fizesse isso, você nubisse ainda, né? Por parte dele.
Essa match, pessoal, é total defesa. Quase não vai atacar, tá? Agora ele vai ter a bruxa, tá, pessoal? Ele vai ter lançador, como eu mostrei. Ele vai ter o gigante também, mas ele vai dar a bruxa, né? Ah, e não tem bruxa, então dá pra ganhar, tá, pessoal? Pessoal, que é o seguinte, tentar baitar, né, os servos dele. Opa, cara, ele fez uma... Pessoal, ele fez um ataque dos dois lados bem ruim, tá? Eu tenho que admitir. E não foi bom, tá? Como vocês viram, foi horrível. E aqui eu posso atacar ele, tá? Que eu vou dar um... cara, tá. Eu não sabia que ele ia... Eu já sabia que ele ia ter lançador, tá, pessoal? Mas eu não tava preparado pra ele atacar no mesmo lado, né? Que eu ia atacar. Mas agora eu vou poder atacar ele à vontade, tá? Que eu vou dar um risco ele nesse posicionamento, tá, pessoal? Que eu vou ter que dar o veneninho, eu vou tomar muito dano, tá? Pessoal, esse deck também é quebrar, tá? Esse de gigante cemitério, mas não recomendo vocês usar na Arena 16, porque vai ter muito veneno, vai ter muito mega também. E dá pra ganhar essa match, tá? Como vocês estão vendo, é ficar no controle, na defesa sempre. Quando você ficar na defesinha, você ganhar a match, tá? Porque não tem muita liberdade, entenderam? Pra ficar atacando. Aqui, pessoal, posso ficar fazendo essas mini pressão, por quê? Porque o esqueleto ele countera, tá? O lançador junto com a Fênix, como vocês viram, ainda mais com veneno. E aqui eu posso separar os pativos pro lado oposto, que, sei lá, ele pode querer atacar, né, um lado ali. Tá, pessoal, aqui vai ser difícil de defender, tá? Mas dá pra defender ainda. Que eu vou dar uma Fênix aqui, tá, pessoal? Aqui vai ser necessário tomar o dano, tá, pessoal? Pra tá ganhando a match. Que infelizmente, né, o deck do nosso oponente é counter, né? Então não tem muita coisa que fazer. Aqui, pessoal, vou dar o barril de Babra ali, tá? Pra poder manter as cartas ainda lá no veneno. Tá? Pessoal, dá pra ganhar essa match ainda, tá? Eu não tô jogando mal, tô jogando bem. Só que o problema é qual? É que ele tem... Ele tem muita carta boa pra counterar, né? Como vocês estão vendo. Pessoal, aqui eu vou dar um veneno, vou dar um barril de bar, porque ele não tem mais, né? Como posso dizer? Isso, ele não tem mais a bruxa em rotação e eu posso atacar ele, tá? Como vocês viram aí. Que eu vou dar mais um veneno, tá, pessoal? Porque ele vai ter que responder a isso ainda. Pessoal, aqui eu consigo dar um exército ali. Eu consigo atacar ele no último momento de cemitério. Vou dar habilidade também, tá? Pra poder encher o saco dele. Vamos ver. Ai, pessoal. Pessoal, eu perdi essa match por causa que eu não consegui dar o veneno no último segundo ali. Mas eu joguei bem, tá, pessoal? Eu não fiz nenhum erro. Porque o que acontece? Quando você sabe que o cara não tem cemitério na altação, você pode dar veneno, tá? À vontade. E quando você tem carta boa pra defender, defende. Então, pessoal, essa match que não aconteceu nenhum erro, tá? É porque eu não ganhei porque eu não consegui ali, no último minuto, ele ia tomar mais dano do que eu e eu ia ganhar, tá? Mas eu quase fiz erro. Mas eu ganho, tá, pessoal? A maioria das matches com Splash Yard. Mas acontece, né, pessoal? É normal. Pessoal, próximo deck que eu vou estar usando, que é o último deck, que é o melhor pra mim, pra subir de arena, da Arena 16. Na minha opinião, é o deck de 3 mosqueteiras. Pessoal, é o seguinte. Quem é novo no jogo tem que entender. Existem duas variações de 3 mosqueteiras. E quais vão ser as duas que eu vou estar falando? Primeiro, a de coletor, que é uma estratégia que é qual? Dar o coletor, ficar ciclando coletor toda hora, ter o elixir, a vantagem elixir coletor e atacar os dois lados de forma mais fácil, quando dá vantagem elixir. E a segunda variação é a deck de 3 sem coletor, que no caso é você ficar pressionando no início, cartas baratas e no dobro das 3 né, separadas, fazer a mesma coisa de ataque, né?
Vai ter decks que é melhor atacar no mesmo lado e vai ter outros que vai ser ruim atacar lados diferentes, tá? Então tomem cuidado, prestem atenção nas mentes. Pessoal, vou estar jogando partida e mostrar para vocês na prática o deck de 3, tá? Estamos enfrentando Demit. Pessoal, aqui eu não vou dar habilidade de Cavaleiro em Tempo, então eu vou ter que deixar aí também que ninguém sabe, né? Que o oponente vai ter barris. Tem várias possibilidades de decks. Infinitas. Tá. Pessoal, deck de 3 é o deck de contra logbait. Essa match é o seguinte. Nós não podemos dar as 3, tá? Tem que saber qual é o deck dele específico. A gente não sabe se ele tem foguete. Porque se ele tiver, a gente vai ter que separar as 3. E eu não dei as 3 ainda, por quê, pessoal? Porque é perigoso. Eu não quero dar valor de foguete. Se ele tiver foguete, vai dar no coletor. Tá? Exatamente, pessoal. Por isso que é bom, tá? Ele errou ainda. Eu poderia punir ele por isso, mas eu quase não vou ter... Ah, não. Eu vou conseguir sim, tá, pessoal? Punir ele. Por quê? Porque só tem Valkyria. E vai ter que gastar gangue, Torre Inferno. E aqui eu dou habilidade. E aí aqui, ó, pessoal. Isso aqui já vai acabar com ele. Ele vai ter que gastar outras coisas. Ele tomou... Pessoal, vai conseguir definir. Mas por que ele tomou todo esse dano? Porque eu dei auto-cycle nele. Mesmo ele... dando tronco não ajuda. Pessoal, vou fazer essa bela defesa aqui, tá? Do barril, boa defesa. Talvez ele dê a princesa lá do oposto, né? O certo a se fazer é perder essa torre, tá, pessoal? Porque não vai conseguir defender direito. Aqui, pessoal, vou dar mais um coletor pra, além de ganhar vantagem, beitar o foguete dele, né? Se não tiver desistido. Vamos ver. Pessoal, o cara desistiu. Pessoal, por que eu não vou cortar? Porque é a última, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, esse tipo de pressão aqui não dá pra defender direito, tá? Esse tipo aqui com as 3, com o dourado. Pessoal, pra mim eu recomendo demais 100% vocês usarem esse deck de 3, o deck de gigante e o deck de Splash Art, tá? Eu recomendo esses 3, tá? Muito para vocês estarem usando para subir da Arena 16 para 17. Se vocês quiserem, podem usar o primeiro deck também, que eu mostrei, que é o deck de morteiro. Só que eu achei muito fraco, tá, pessoal? Para usar em arena. Então eu fico até preocupado, porque, né, vocês vão perder várias, dependendo, porque deck assim, pessoal, de morteiro não é muito bom, tá? Para essas arenas mais baixas, assim como logbait. Então é muito bom você usar decks no skill, ou até decks que tem uma defesa muito controlada, igual a de Splash Art, como você ali, com ataque roubado. Pessoal, eu ganhei 3 partidas e eu só perdi uma, e ainda foi por uns praticamente 3 seats que eu perdi aquela, mas tá bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das partidas e das dicas prototypes. Deixa um like, tá? Para estar me ajudando. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares que acompanham o Clash, para estar aprendendo a jogar Clash comigo. Pessoal, o cara que me ajudou, tá? A fazer, me deu essa ideia de fazer essa nova saga e até gravar, foi o Cauã dos Santos. Então já vou dando salve pro Cauã. Tamo junto, Cauã, e salvezão pra você. Pessoal, também comentem nos comentários quais decks vocês querem que eu grave, que eu vou estar gravando. Desafios clássicos, GDs. Pode ser também outros desafios, como usando decks leves, pesados, usando decks com cada cor, cada letra, que eu vou estar respondendo vocês e usando, tá? E pessoal, confia em mim, tá? Eu já fui top global, então essas dicas vão dar certo para vocês vão conseguir subir de arena nenhuma boa. E, pessoal, essa saga nova, como eu falei, né, eu vou estar gravando, né,
Não vai ser em ordem, tá? Eu vou ordenar depois uma playlist, mas por enquanto eu vou gravar qualquer arena. Depois eu ordeno da ordem crescente, da arena menor para maior, beleza? Espero que vocês tenham gostado da gameplay, da habilidade minha também. Vou ficando por aqui. Falou e fui.